Olá! Estamos aqui mais uma vez, sempre trazendo para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração. São os nossos devocionais. Então seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos pensar um pouquinho no Salmo 5. Vamos ver esse devocional que é uma oração poderosa de Davi pela manhã. Uma oração cheia de fé, de reverência e também muita confiança. Se você busca uma direção de Deus para a sua vida, esse salmo vai falar ao seu coração. Então vamos primeiramente à leitura do salmo. Na minha versão NAA, Nova Almeida Atualizada, diz o seguinte: Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão na tua presença, odeias todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho. Porque na boca dos meus adversários não há sinceridade. O íntimo deles está cheio de crimes. A garganta deles é sepulcro aberto e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, que eles caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Cantem de júbilo para sempre, porque tu os defendes e em ti se gloriam os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas de bondade. Se você está acompanhando os nossos devocionais, você está percebendo que esses salmos que abrem o saltério, né, o hino, o inário do povo de Israel, parece que é uma sequência de um ao outro. E na realidade, né, não deixa de ser. Embora sejam divididos em cânticos, mas a gente consegue perceber uma linha de pensamento sendo construído de forma progressiva, principalmente esses salmos de Davi. E aqui nós podemos ver nesse salmo, aqui três palavras muito importantes que definem esse salmo: oração, justiça e confiança. O Salmo 5 revela como devemos nos aproximar de Deus com reverência e confiança, especialmente diante de tempos de adversidade. Davi nos ensina a iniciar o dia em oração, buscando a direção e a justiça do Senhor. Nesse devocional, você vai aprender como desenvolver uma vida de oração sincera e como encontrar segurança mesmo diante de inimigos e de falsidades. Você vai ainda aprender como se apresentar diante de Deus em oração. A diferença entre o justo e o ímpio, porque Deus detesta a falsidade, como confiar no caminho, no cuidado divino e como começar o dia com propósito e fé. Esse Salmo 5 foi escrito por Davi, provavelmente em meio à oposição de inimigos. É uma oração da manhã demonstrando confiança em Deus como um justo juiz. Nessa estrutura do Salmo encontramos 12 versículos que podem ser divididos em três partes. A primeira parte compreendendo os versículos 1 a 3, quando Davi começa dizendo: escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, de manhã ouves a minha voz. Quais são as lições que a gente aprende nesses três versículos, nesse primeiro bloco? A lição que a gente aprende é que a oração deve ser contínua
e diária. Veja que logo pela manhã o salmista inicia o seu dia com oração. Escuta as minhas palavras. De manhã ouves a minha voz. Deus se importa a gente aqui nesse texto, até com os gemidos não ditos. Davi fala, considera o meu gemer. Veja que Davi está mostrando que a oração não é só o conteúdo de palavras verbalizadas ditas, mas até os gemidos chegam diante de Deus com uma oração sincera. E podemos perceber nesse bloco, nesses 3 versículos, que o crente deve orar esperando a resposta. Escuta, Senhor, as minhas palavras. Considera o meu gemer, né? Escuta, Rei meu, pois a ti imploro. Olha, te apresento de manhã a minha oração e fico esperando. Veja que coisa bonita, né? Você orar, apresentar a sua oração contínua logo cedo e até mesmo ter liberdade de expressar os seus gemidos e orar esperando a resposta de Deus. No segundo bloco, dos versículos 4 a 6, mostramos que Deus é justo e odeia o mal. Ele odeia o mal justamente porque ele é justo, porque ele é santo. Ele diz aqui, ele começa, pois tu não és um Deus que se agrade com a maldade. As lições que podemos aprender nesse bloco dos versículos 4 a 6 é que Deus não tolera o pecado, a arrogância e a falsidade. Percebemos também aqui um contraste entre o justo e o ímpio, que é demonstrado de forma clara, e que a oração deve ser feita com reverência ao caráter santo de Deus. Veja como ele se expressa aqui do versículos 4 a 5. Pois tu não és um Deus que se agrade com a iniquidade. E ele fica no versículo 5. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. E o 6. Tu destrói os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Essas são as tônicas dos versículos 4 a 6, mostrando aí a justiça de Deus e por conta da sua justiça, da sua santidade, o seu ódio contra o mal. E aí dos versículos 7 a 12, o último bloco, podemos ver aqui a confiança do justo e o refúgio que ele pode ter no Senhor. Confiança e refúgio para os justos. Davi começa dizendo, mas eu, olha lá, primeiro os arrogantes, os falsos, os ímpios, mas aqui ele começa, mas eu entrarei na tua casa. Ele não disse simplesmente, eu entrarei pelos meus méritos, ele disse, eu entrarei na tua casa pela riqueza da tua misericórdia. E ele continua, alegra-se, porém, todos os que em ti confiam. Quais as lições que aprendemos nesse bloco dos versículos 7 a 12? Primeiro, que o justo confia não nos seus próprios méritos, mas na misericórdia de Deus. E que Davi fala que é uma misericórdia rica. Ele fala, é a riqueza das tuas misericórdias, ou da tua misericórdia. Davi também nos mostra que Deus guia o justo e os protege como escudo. E que há alegria e bênção para quem confia no Senhor. Perceba a força desses versículos. Eu, porém, entrarei na tua casa pela riqueza da tua misericórdia e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. E aí ele continua, olha, mas alegre-se, lá no versículo 11, todos os que confiam em ti, cantem de júbilo para sempre, porque tu os defende e em ti se gloriam os que amam o seu nome. E ele termina dizendo, pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas de bondade. Você percebeu que esses salmos do 2 até o 5, Davi vai usando isso aí, que Deus protege, que Deus cerca com seu escudo. Que coisa bonita, né? E isso são lições importantes que a gente aprende. Agora, quais seriam as aplicações práticas para o nosso dia a dia? Primeira lição prática, comece o seu dia com oração. Davi orava pela manhã com a expectativa de ser ouvido e de ser respondido. Faça isso.
E não fique temeroso, não fique entristecido se no meio dessa oração você gemer. O gemido chega diante de Deus com uma oração sincera. É a voz do coração que clama diante de Deus. Porque ele diz, ó, Deus ouve até os seus gemidos. Você não precisa ter palavras bonitas, apenas sinceridade. Outra aplicação prática é que a justiça de Deus é consolo para os fiéis e advertência para os ímpios. Mais uma aplicação prática, recorra à misericórdia. Ninguém entra na presença de Deus por mérito próprio, mas pela graça de Deus, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Esses três atributos de Deus, graça, amor e misericórdia, estão ao nosso favor e é uma porta, ou são portas de acesso à presença desse Deus maravilhoso. E a outra aplicação prática, a última nesse devocional, é que há proteção e alegria na vida de quem confia e se refugia em Deus. E eu colocaria como versículo-chave para a meditação o versículo 3. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Que coisa bonita, né? Aprenda aí com esse salmo. Coloque ele como seu devocional, como sua oração, né? E eu peço a você que se inscreva no nosso canal, certo? Se inscreva aí, faça o seu comentário, dando like, porque eu só tenho condições de saber que você realmente assistiu esse devocional, que você foi abençoado, quando você dá uma curtida, mas principalmente quando você faz um comentário, e eu terei o enorme prazer em responder. Que possamos também, como Davi, apresentar nossas orações pela manhã e esperar com fé. Que nossa confiança esteja naquele que protege o justo como escudo. Comece o seu dia na presença de Deus. Ele responde, né? Se esse estudo falou com você, mais uma vez, deixe seu like, comente qual parte do Salmo te tocou, compartilhe com alguém. E nos veremos no próximo vídeo, no próximo devocional, sempre trazendo para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração. Deus te abençoe grandemente. Deixa eu orar por você. Pai querido, eu oro por esses teus servos, por essas pessoas que têm seguido esse canal, que têm buscado diariamente receber de Ti essa palavra que vem do Teu coração para o coração deles. Eu sou grato pela vida deles. E mais uma vez eu peço que o Senhor derrame o bálsamo do Teu Santo Espírito sobre as suas vidas, para que ele experimente a Tua paz, que excede todo o entendimento. Entra com providência, supre cada uma da necessidade deles, Senhor. Restabelece, Senhor. Cura as almas que estão aflitas. Ó Deus, cicatriza as feridas emocionais. Traz cura emocional. Traz paz. Traz alegria na Tua presença. Traz salvação para a glória do Teu nome. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Mais uma vez, que Deus te abençoe. Eu sou grato a Deus por sua vida e continue aí se deliciando no nosso canal, fazendo com que ele alcance cada vez mais pessoas. Tenha um dia maravilhoso. Amém.